Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Dai Mascarenhas e eu quero te convidar para mais um vídeo deste canal. E então, vamos comigo? Vamos abrir essa mente? Nessa jornada de autoconhecimento, algo muito importante é a percepção. Mas não é somente perceber o mundo, as pessoas, perceber a nossa vida, mas nos perceber. A forma como a gente se olha, a forma como a gente se enxerga. E muito de nós, durante o nosso processo, as nossas vivências, as nossas experiências, a gente recebe rótulos, a gente mesmo se vê de uma forma ruim e vai construindo essa autoimagem distorcida. A gente acredita que somos de fato aquilo que a gente se enxerga. E assim a gente se limita em muitas coisas na nossa vida. Então, vem junto comigo que o vídeo de hoje eu quero falar um pouco da importância da autoimagem, colocar um pouco aqui a minha experiência, minha jornada também. Eu sempre comento aqui, gente, que o autoconhecimento é como se fosse montando um quebra-cabeça, porque a gente vai encaixando, né? Pecinhas a pecinhas. Quando a gente começa a descobrir muitas coisas, não só falando de nós, mas das pessoas e do mundo, a gente vai se encantando cada vez mais pela vida, porque de fato aquelas pessoas que não amam viver é porque elas estão em modo sobrevivência, num piloto automático. E quando a gente sai desse modo de sobrevivência e vamos nos descobrindo e compreendendo também o mundo, isso tudo vai clareando cada vez mais na nossa vida e vai se abrindo, sabe? Cada vez mais coisas maravilhosas que a gente consegue perceber, enxergar sobre o mundo e sobre nós. E muitas coisas no meio desse caminho são distorcidas, como por exemplo, tudo aquilo que eu vejo do outro, que eu vejo o mundo, que eu vejo sobre mim, são os óculos que a gente usa. A nossa autoimagem, por exemplo, nós passamos por uma experiência de vida, recebemos rótulos e distorcemos essa imagem, essa autoimagem. É de fato, muitas vezes, muita situação da nossa vida que a gente nos limita é a autoimagem distorcida. E entender sobre isso foi de muita importância na minha vida, nessa jornada de autoconhecimento. Por quê? Porque a forma que tudo aquilo que eu acredito sobre mim determina na forma que eu me comporto, nos meus resultados, em alcançar o que eu tanto quero, que muitas vezes eu acredito que eu não sou capaz. Então, se você se olha como uma pessoa que não tem valor, é justamente isso que você vai passar a ser na sua vida, uma pessoa sem valor, e automaticamente o outro também vê a mesma coisa que você enxerga. Exercício bem simples, mas que é bem, clareia bastante a nossa mente, é você pegar uma caneta e um papel e você anotar tudo o que você acha sobre você, como que você se vê, como que você se enxerga, que você acredita sobre você. E você começa a escrever. E ao lado você se perguntar da onde que veio isso, o porquê que eu me vejo dessa forma. E muitas vezes pode vir alguma memória de alguém que está te rotulando, alguém que te rotulou, né, lá na sua vivência, na sua infância, na sua adolescência. E você comprou isso para você, você acreditou nisso. Ou alguma cena, algum exemplo na sua casa, no seu ambiente, o ambiente que você viveu e você pegou também para você, você comprou, você acabou repetindo um padrão de alguém e assim você foi construindo essa imagem sobre você. E é justamente nesse exercício tão simples que você vai começar a entender o porquê que às vezes tem coisas que você quer seguir na sua vida, que você tem um objetivo que você quer alcançar e que você paralisa, que você fica no meio do caminho. Uma frase que eu gosto muito e que eu me conecto muito com ela e coloco muito na minha vida para eu poder tirar aprendizados é: não é o que te acontece, e sim o que você faz com o que te acontece.
Então não é o que te aconteceu lá atrás, e sim o que você faz com o que te aconteceu. Então, quando você pega e faz um exercício desse para poder tirar de dentro de você, e é claro, é um exercício simples, mas porém um exercício muito importante, que clareia bastante sobre você, mas se você também estiver disposto ali a fazer, a se entregar e deixar a coisa fluir, tirar de dentro de você tudo isso, como que você se enxerga, como que você se vê, olhando lá para o seu passado, trazendo somente essa informação para que você hoje mude, porque você pode transformar isso, tudo no universo é transformado. Então, se você percebe que certas coisas que tem na sua vida, que você tanto se critica, porque você pode também olhar para as suas autocríticas, o que você tanto se critica, o que você tanto pensa sobre você, as suas limitações, tudo isso é a forma que você se vê, é o que você acredita sobre você. E quando você modificar isso, automaticamente seus comportamentos modificam, os seus resultados se modificam, a sua vida se transforma. Que legal. Quando eu busco clareza sobre mim, quando eu faço um exercício tão simples desse, tirando de dentro de mim as informações para o meu consciente, para eu agora entender que essa é a forma que eu me vejo, ali já inicia um trabalho de transformação. Você já começa a abrir a mente para você olhar para aquilo que você nem sabia ainda que era a forma que você se via. Ou para você começar a entender de onde que veio isso. Nossa, isso aqui, a forma que eu me vejo dessa tal forma, é a forma que fulano me chamou a vida inteira. Que Beltrano me tratou a vida inteira. Eu me sentir ser um ser humano sem valor pela forma que a outra pessoa me tratou e eu comprei isso. Eu acreditei que eu não tinha valor. E por conta disso, eu simplesmente faço tudo não acreditando no meu valor e automaticamente o outro também não vê o meu valor. Uma frase que diz: filho de peixe, peixinho é? Pois é, muitas vezes nós temos orgulho de fazer igual aos nossos pais, a quem nos criou. E, é claro, algo que seja negativo, mas muitas vezes a gente tem consciência disso e muitas vezes a gente não tem consciência de que está repetindo aquele comportamento, talvez para confirmar que eu sou, sim, filho daquele peixe, que eu sou esse peixinho. Então, a gente precisa clarear cada vez mais, sim, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre quem somos, sobre o que acreditamos, se de fato aquilo é meu ou não é, se eu estou repetindo um padrão, se eu estou acreditando em tudo aquilo que um dia me falaram, ou se eu construí isso em mim. Então, tudo isso que você olha e você clareia na sua vida, agora você tem como tomar novas atitudes. Você tem como mudar os seus comportamentos, talvez, porque às vezes a gente se comporta de tal forma porque a gente acredita que é isso que eu sou. E que simplesmente eu nasci assim, você sempre assim, a síndrome da Gabriela. E não é bem assim. Quero trazer rapidamente uma experiência minha para vocês perceberem o poder que tem naquilo que a gente acredita sobre nós. Quando eu tinha aproximadamente os meus 9, 10 anos, eu ouvia muito o meu pai dizendo para minha mãe: você não sabe de nada. Em meio a algum conflito, ele dizia muito, repetia muito isso para ela. E eu tomei isso para mim, eu comprei isso para mim, de que eu não sabia de nada. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar. E tudo aquilo que eu estudava, eu tinha uma certa dificuldade de compreender no que eu estava estudando, no que eu estava lendo. Eu me esforçava muito, sempre fui muito esforçada para ler 2, 3 vezes para poder chegar ao meu entendimento. Mas essa crença, isso que eu acreditava sobre mim, o que eu via em mim, a forma que eu me enxergava de que eu não sabia de nada, não tinha
conteúdo ou esforço que eu fizesse para poder eu começar a ter uma compreensão daquilo que eu estava estudando e entender que eu sabia assim. Porque, de fato, eu sabia muita coisa, mas a crença me impedia de uma tal forma de eu acreditar em mim. E quando eu comecei a modificar isso, aos poucos fui olhando para cada situação e entendendo que era essa crença, simplesmente tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito claro e as dificuldades foram embora. Então, é isso que eu trago aqui como exemplo para você entender qual é o exemplo também que você tem na sua vida. Qual é a forma que você se vê que está te limitando para o crescimento, como foi o meu caso. Então, o primeiro passo é a clareza. É tirar de dentro de você, fazer um simples exercício como esse que eu relatei aqui, para você ter uma compreensão da forma que você se vê, atrelado no que você viveu. E a partir daí, quando você tira de dentro de você, já está no seu consciente, você já tem consciência de tudo isso. Você já sabe que essa é a forma que você se enxerga, que é o que você acredita sobre você. Então agora eu posso também dali entender de onde que vem isso, se foi alguém que me falou isso, se foi alguma coisa que eu vivi, enfim. A partir daí é o que você agora vai fazer com o que você entendeu sobre você. Não é o que te aconteceu, e sim o que você vai fazer com o que te aconteceu. Hoje você vai olhar para isso e agora o que é que eu posso fazer para mudar isso? E quando você simplesmente decide, quando você decide que você vai mudar isso, você muda seus comportamentos, você muda seus pensamentos, você se esforça ao ponto de sair desse lugar, de sair dessa prisão, porque é uma prisão, de você ficar aprisionado em uma crença, em algo que você acredita sobre você e que não permite você crescer, não permite a sua evolução, que foi justamente o que aconteceu comigo, da história que eu contei anteriormente. Diversas formas de que você pode modificar isso, seja através de técnicas, seja através de uma decisão sua, porque quando você decide, que é aquela decisão interna, que eu chamo de decisão interna, quando de fato você decide, você cumpre e você talvez mude os seus comportamentos, né, com ações, você mesmo decidindo e mudando os seus comportamentos, você pode sim transformar tudo isso, todas essas características, tudo isso que você levantou sobre você, a forma que você se enxerga, o que você acredita sobre você. Agora é você. O que você vai fazer com tudo isso? Essas são as atitudes que você vai tomar para você transformar tudo isso na sua vida. É mudar os óculos, é mudar a mentalidade, é esvaziar todo esse lixo emocional, essas crenças que nos limitam, para que você voe, para que você alcance voos bem mais altos. Então, vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, coloque seu comentário aqui abaixo. Espero ter ajudado você de alguma forma e eu aguardo você nos próximos vídeos. Um grande beijo.